Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Começaremos com esta atualização da última história do vídeo de ontem. Atualização. Estou um pouco surpresa por estar escrevendo isso. Eu pensei que meu post de atualização fosse único, mas acho que ele foi repostado em outro sub ontem e ganhou visibilidade lá, então várias pessoas pediram outra atualização. Eu também não sabia que as pessoas poderiam fazer posts em seus próprios perfis, então me sinto boba por pensar que eu só poderia atualizar uma vez, mas aqui estamos. Eu realmente agradeço os comentários mais recentes que me apoiam. Os poucos comentários que recebi de conselhos amorosos foram todos a favor de Jeff e desvalorizando tudo o que eu comentava. Eu me senti como se fosse coroada a rainha do inferno lá, para ser sincera. Eu não respondi a nenhum dos novos comentários porque, embora a maioria de vocês tenha acabado de ler sobre o incidente ontem, para mim já se passaram 2 semanas. Meus hormônios estão uma bagunça por causa da gravidez, mas felizmente já passou aquele momento difícil em que eu estava no dia e quando eu retornei para casa. Eu realmente aprecio todos os votos de felicidades para mim e meu bebê. Antes de dar uma atualização, eu queria esclarecer algumas coisas. Primeiro, vi muitos comentários dizendo que Jeff pediu Grace em casamento poucos meses depois de começarem a namorar. Isso não é verdade. Além da separação de um mês em que Jeff e eu concebemos o bebê, eles estavam juntos por cerca de 1 ano e meio antes do noivado, assumindo que eles não tiveram mais separações depois. Eu não conheço a história completa deles e nem me importo. Segundo, sinto que as pessoas foram um pouco duras com Jeff. Posso honestamente dizer que ele não é uma pessoa abusiva ou controladora. O homem nunca sequer elevou a voz para mim nos 4 anos em que namoramos. Ele foi um pouco dominador ao exigir que eu tivesse que ficar na Califórnia porque é onde ele está, mas ele acabará de descobrir sobre o bebê e estava entrando em pânico que eu fosse desaparecer e ele não conseguiria entrar em contato comigo. O que é justo, considerando que foi exatamente o que eu fiz. Eu tive 1 milhão de pensamentos, alguns absurdamente ridículos quando penso nisso agora, passando pela minha cabeça quando descobri também. Terceiro, ele não estava mantendo um relacionamento com Grace e eu ao mesmo tempo, como as pessoas pensam. Ela terminou com ele, ambos acharam que era definitivo na época. Ele e eu começamos a ter relações sexuais novamente, mas não era como se estivéssemos em uma sequência da fase de lua de mel amorosa. Foi um período estranho e confuso. Não estávamos falando sobre voltar a namorar. Eu já tinha uma data de início para meu novo emprego em casa e minha mudança estava agendada, ele não sabia de nada disso. Eu ainda estava apaixonada por ele, é claro, e esperava que ele me dissesse que queria voltar a ficar junto e eu teria ficado, mas ele não fez isso. Descobrir que ele estava voltando com Grace doeu, mas não posso dizer que me senti usada para sexo. Eu não acho que nenhum de nós sabia o que diabos estávamos fazendo voltando a dormir juntos novamente, em primeiro lugar. Jeff é uma pessoa simples, no geral. Eu prometo que ele não é algum supervilão aproveitando-se de mulheres e brincando com suas emoções. Não estou dando desculpas por ele. Gostaria que fosse tão fácil dizer que ele é um canalha e que você deve me dar toda a sua simpatia. Na realidade, eu sei quem Jeff é como pessoa. Qualquer pessoa que leu meus posts o conhece apenas como uma coleção de escolhas ruins e ou questionáveis que ele fez. Se você resumir alguém apenas às coisas ruins que fez, é claro que parecerá uma pessoa desagradável. Jeff não é malvado nem manipulador. Ele tem algumas coisas que provavelmente deveria ter trabalhado há anos atrás e admito que eu nunca achei que seus problemas fossem tão prevalentes até nós terminarmos. Além disso, tenho certeza de que Grace sabia que tínhamos dormido juntos enquanto eles estavam separados. Não há como isso ter sido um choque para ela. Ele teria contado a ela e, mesmo que de alguma forma não tivesse contado, se Tanya soubesse, então todo mundo mais ficou sabendo logo depois. Garantido. Por último, eu agradeço a todos que estão preocupados com possíveis questões de guarda que possam surgir a partir disso. Também fiquei entretida pelas pessoas que estavam se animando pensando que eu estava delirante e que ia ser obrigada por ordem judicial a colocar meu bebê em um avião. Não tenho certeza porque tantas pessoas no Reddit estão acostumadas com relacionamentos disfuncionais onde juízes e uma grande batalha pela guarda precisam estar envolvidos, mas não é o nosso caso. Jeff e eu ficamos juntos e muito apaixonados por anos. Pode ser difícil imaginar isso quando você só leu sobre o final desagradável do nosso relacionamento, mas tudo antes da separação foi um relacionamento ideal, é por isso que doeu tanto quando ele terminou.
As coisas estão estranhas agora, mas não nos odiamos. Nossa opção padrão, mesmo em uma situação complicada como essa, não é: vamos levar isso para o tribunal. Isso seria o último recurso. Tenho certeza de que resolveremos entre nós muito antes de isso acontecer. Agora para a atualização real. Eu planejava entrar em contato com o Jeff depois de algumas semanas. Eu queria tirar um tempo para reunir meus próprios pensamentos e descobrir o que eu queria dizer. Em vez disso, recebi ligações do número dele cerca de uma semana depois de voltar para casa. Ele deixou uma mensagem de voz pedindo para eu ligar para ele para podermos conversar. Eu estava realmente furiosa porque não havia como ele ter conseguido meu número, a menos que alguém tivesse dito a ele. Pode não parecer um grande problema, mas para mim, isso significava que alguém havia traído minha confiança. Mandei uma mensagem a ele perguntando como ele conseguiu meu número. Ele disse que não era importante e que queria conversar. Eu disse que era importante para mim, mas ele ainda não queria me dizer. Eu disse a ele que podemos conversar quando ele me disser quem deu meu número a ele. Finalmente, ele me disse quem foi e mandou um print da conversa quando pedi uma prova. Era o segundo amigo menos provável que eu esperaria quebrar minha confiança. Essa é outra história completa. Então conversamos por chamada de vídeo e ele me disse que absolutamente quer fazer parte da vida do nosso filho. Ele não sabe como isso vai funcionar a longo prazo e nem eu. Não houve ameaça de advogados ou de sua mãe gritando direitos dos avós ao fundo, como as pessoas estavam esperando. Somos adultos e vamos resolver isso. A situação não é mais fácil de lidar logisticamente, mas as emoções daquela noite diminuíram e temos cabeças mais claras para seguir em frente. No entanto, ele teve a audácia de me dizer que odeia que eu não tenha lhe contado muito antes e que eu não estava planejando contar a ele até Tânia descobrir, porque ele achava que significávamos mais um para o outro do que isso. Eu disse a ele que eu também achava que significava até ele me dizer para não entrar em contato com ele a menos que eu estivesse morrendo. Isso calou rapidamente porque agora ele sabe que foi algo extremo e desnecessário de se dizer, mesmo se ele quisesse cortar o contato comigo. Ele pediu desculpas por isso e eu pedi desculpas por não ter contado a ele sobre o bebê eu mesma. Isso é tudo o que realmente podemos fazer. Estamos prestes a ser pais de uma criança juntos, então não temos o luxo de guardar rancor um do outro por desavenças passadas. Ele também me disse que ele e Grace não estão mais juntos. Ele afirma que foi uma decisão mútua, mas isso me parece fácil demais. Como você passa de recém-noivado para separado em 18 horas, sem nenhum problema? Eu acho que ele está apenas me poupando dos detalhes feios sobre o que deve ter acontecido na verdade. Eu sinto pena de Grace. Além de atribuir incorretamente a minha culpa pelo arruinamento da festa de noivado dela, ela não fez nada de errado. Eu não a conheço pessoalmente, mas a noite do pedido de casamento dela deveria ter sido uma das melhores noites de sua vida e foi arruinada. Eu não gostaria disso para nenhuma mulher. E porque eu sei o que todos vão dizer, não, eu não estou vendo isso como uma oportunidade de voltar com Jeff. Honestamente, meu foco está no meu filho agora. Não estou pensando em entrar em um relacionamento com ninguém, muito menos com um homem que já partiu meu coração uma vez. Eu acho que Jeff e eu precisamos descobrir como vamos ser copais, antes de mais nada. E, sinceramente, eu quero um homem que me ame e me escolha pela pessoa que sou, não porque eu dei à luz ao filho dele. Além disso, não sei se eu poderia superar o fato de que ele pediu Grace em casamento em vez de mim. Mesmo que eles tenham terminado o noivado, eu ainda quero saber por que ela ganhou um anel e eu não. E eu vou perguntar eventualmente, mas não acho que qualquer resposta vá me fazer sentir melhor com isso. Muitas pessoas disseram que não era que ele não queria casamento, ele simplesmente não queria casar comigo. Acho isso difícil de acreditar, porque, como disse acima, tivemos realmente um relacionamento ideal. Nossa separação não foi um acumulado de problemas. Foi realmente tão simples quanto: você quer casamento e filhos, eu não quero, o que acho que a maioria concordaria que é o fim natural de um relacionamento. Se realmente for tão simples quanto eu não era a pessoa certa, então quero que ele me olhe nos olhos e me diga isso pessoalmente. Jeff é um péssimo mentiroso, mesmo quando está mentindo por uma boa razão, como uma surpresa especial. Ele mexe nos dedos e não consegue manter contato visual quando está mentindo. Portanto, se ele me olhar nos olhos e me disser o motivo pelo qual escolheu casar com ela e não comigo, saberei se ele está sendo honesto. Jeff também me disse que a mãe dele queria me enviar coisas para o bebê, então ele pediu meu endereço. Eu recusei. Tenho certeza de que não há razões malignas e ela está apenas empolgada e quer ajudar.
Este será o primeiro neto dela. No entanto, ainda me senti um pouco desconfortável em dar meu endereço residencial a eles. Ele tem me mandado mensagens de texto todos os dias e me liga todas as noites para dizer boa noite. Às vezes, ele quer conversar com o bebê. É um pouco confuso para mim, porque ele terminou comigo porque não queria um filho, mas agora ele quer estar envolvido a ponto de se esforçar para me contatar e perguntar se preciso de algo. É estranho e eu realmente não entendo como o cérebro dele funciona, mas como eu disse no meu último post, eu não vou negar a ele um relacionamento com o filho dele se ele quiser. Jeff quer me visitar pessoalmente para conversar adequadamente, mas eu disse que não tenho certeza se isso é necessário agora. Ele perguntou se podia vir no fim de semana passado e eu disse que não. Então ele perguntou novamente se poderia vir possivelmente neste fim de semana, mas eu disse que não posso porque estou tendo o chá de bebê no sábado. Ele quer vir. Não tenho certeza se é uma ótima ideia. Não estou preocupada que ele dirá ou fará algo ruim e estamos nos dando bem por mensagens a ligações de vídeo. Eu posso perceber que ele só quer estar envolvido, mas parte de mim sente que é meio, sei lá, brincando de casinha, quase. Eu acho que não seria um grande problema se eu deixasse claro que ele estaria aqui como um amigo e o pai do bebê, mas não como algo mais. Meus pais não acham uma boa ideia, mas eu sei que é só porque eles não gostam de Jeff desde que ele terminou comigo. Minha irmã, que é mais sensata, diz que isso poderia ser um gesto de boa fé para mostrar que estou levando a sério a construção de um relacionamento saudável de coparentalidade e provavelmente será mais fácil construir essa base agora antes que o bebê nasça. Meus irmãos não se importam muito, mas dizem que estão prontos para bater em Jeff se ele fizer ou disser algo estúpido. Ele não vai, mas eu amo meus irmãos por sempre cuidarem de mim. Não tenho certeza do que vou decidir, mas sei que Jeff precisa de uma resposta em breve para que ele possa reservar um voo e um quarto de hotel, caso eu diga sim. Estou aberta a sugestões. Roubar meus remédios? Desfrute de divórcio, prisão, desemprego e dormir no seu carro. Há 16 anos, fiz um amigo em um dia no ônibus. Até cerca de um ano atrás, considerava esse cara como um membro da minha família. Vamos chamá-lo de Joel. Então, mantenha uma tigela de cristal na prateleira acima da minha lareira, cheia da minha maconha medicinal. Comecei a perceber que, após a noite de pôquer, minha tigela parecia muito mais vazia do que deveria. Então, configurei uma câmera para ver qual dos meus convidados estava se servindo quando eu estava de costas. Na próxima noite de pôquer, depois que todos foram embora, eu assisti o vídeo. Lá estava o Joel, bem na frente, colocando cerca de $60 em medicamentos no seu bolso. Enviei a ele o vídeo e disse que ele tinha que devolver meus remédios ou pagar por eles, e disse a ele que se ele escolhesse fazer nenhum dos dois, ele não deveria mais me considerar um amigo. Ele negou mesmo com o vídeo na cara dele, ele disse que não tinha pego nada. Ele ainda teve a audácia de agir ofendido com o fato de eu tê-lo acusado. Então decidi arruinar a vida dele. Ao longo dos anos, ele me contou muitas coisas que ele não queria que a esposa soubesse. Casos, coisas duvidosas que ele fez com o dinheiro deles, problemas com drogas, coisas terríveis que ele disse sobre ela, a mãe dela e a irmã dela. Revisei todas as nossas mensagens e tirei capturas de tela de tudo que ele já me disse de segredo. Eram mais de 70 fotos. Enviei a ela as capturas de tela. Aqui estão alguns exemplos do tipo de coisas que estavam nas capturas de tela. Ele admitiu que traiu ela com 8 mulheres diferentes ao longo da nossa amizade. Pegou o dinheiro que estavam economizando para um carro e usou para comprar drogas, especificamente Xanax e Perks. O fato de ele continuar usando drogas, depois de ter prometido a ela que estava limpo e sóbrio. Algumas coisas que ele disse sobre ela e a família dela. Ela é uma mulher repugnante e nojenta, e a razão pela qual eles nunca fazem sexo é que ele não aguenta o cheiro entre as dobras dela. Ele também disse que tinha quase certeza de que ela estava abusando de sua sobrinha. Disse que todas as amigas dela fingem gostar dela só para comprar oxys dela. Além disso, enquanto dito isso, eu lembrei que ele disse que queria engravidar uma de suas amantes, porque ele sempre ressentiu dela por ser infértil. A irmã dela é uma mulher louca e insuportável. A irmã dela maltrata os filhos, isso não é verdade, mas ele disse. A irmã dela está fingindo ter uma doença autoimune para chamar a atenção. A mãe dela é uma vaca preguiçosa e gorda, que na verdade não precisa de uma cadeira de rodas, ela só gosta de não precisar ficar em pé ou tomar banho, então ela está fingindo. Havia mais coisas, mas isso é o que me veio à mente sem precisar procurar nas capturas de tela que enviei.
Ela pediu o divórcio e denunciou ele à polícia pelas drogas que ele tinha em casa. Enquanto ele estava fazendo seus 8 meses na cadeia pela maconha, que ele roubou de mim, o chefe dele preencheu a vaga dele, e ele perdeu o emprego. Agora a ex-esposa dele não o deixa entrar na casa dela. Agora ele vive em um carro e toma banho em postos de caminhões. Descobri o que aconteceu depois em partes. Algumas coisas vieram da ex-mulher dele, ela me contou sobre o divórcio, expulsá-lo de casa e prendê-lo. Algumas coisas vieram de um cara que Joel e eu costumávamos ser amigos, que trabalha no lugar onde Joel costumava trabalhar. Ele me contou sobre a perda do emprego, morar no carro e a coisa dos postos de caminhões. Ainda estou em bons termos com a ex-mulher dele, até mandei a ela algumas enchiladas outro dia para o 5 de maio. Também enviei o vídeo para todos os nossos amigos em comum, então ele perdeu 90% do seu círculo social. Eu cortei aqueles outros 10% da minha própria vida, já que eles querem se associar a ladrões conhecidos. Cada um para o seu lado. Ao longo dos anos, ele me contou muitas coisas que ele não queria que a esposa soubesse. Casos, coisas duvidosas que ele fez com o dinheiro deles, problemas com drogas, coisas terríveis que ele disse sobre ela, a mãe dela e a irmã dela. Honestamente, meu cara, se você ainda o considerava um amigo depois que ele fez coisas de merda para outras pessoas, isso é com você. Se você observar alguém fazer coisas ruins com outras pessoas, não fique surpreso quando ele fizer coisas ruins com você também. Terminei meu relacionamento com meu namorado no aniversário dele por ações terríveis que ele fez quando era adolescente. Eu, 26 na época, havia acabado de começar a namorar o Thomas, 28, e as coisas pareciam promissoras. Um homem muito doce, educado e bastante inteligente, boa aparência. Depois de 7 semanas de namoro, ele me convidou, juntamente com 2 de seus amigos de infância, vamos chamá-los de Alex e Bart, para um longo fim de semana de celebração de seu 29º aniversário na casa de campo de seu pai em uma pequena cidade francesa. Seu pai também estaria por perto e eu estava muito animada para conhecer todos. Dia 1, sexta-feira, foi divertido. Estou feliz por ter me dado bem com o pai de Thomas, um homem inteligente e cuidadoso. Dia 2, sábado após um dia muito agradável, nós aproveitamos uma festa no jardim com os vizinhos, incluindo alguns amigos de Thomas. Depois de algumas horas e muitas bebidas, um grupo de pessoas se reuniu ao redor de uma pequena fogueira e começou a compartilhar memórias de infância. É aqui que as coisas dão errado. A princípio, é claro, histórias inocentes e bobas como se esperaria, mas então, Thomas e seus amigos começaram a compartilhar coisas realmente perturbadoras. Em particular, eles contaram uma história sobre como, quando tinham 14 ou 15 anos, achavam muito engraçado intimidar durante quase 6 meses o Arthur, um garoto da escola deles que era muito isolado e tímido. Fazendo piadas, chamando nomes, você entende. Como se isso não bastasse, eles criaram um perfil falso de uma garota no MSN e passaram meses, trocando mensagens com ele sob a identidade falsa de uma garota, flertando e desenvolvendo um relacionamento falso com o pobre garoto. Algumas pessoas sabiam disso na escola e aquilo se tornou uma grande e cruel piada pelas costas do Arthur. Eles usaram fotos da verdadeira prima de Bart e o garoto realmente achava que tinha algum tipo de namorada online para quem ele até enviava confissões e mensagens de amor. Em certo ponto, eles ficaram entediados e marcaram um encontro falso pessoal pedindo para o garoto pegar um ônibus por 2 ou 3 horas, vestindo uma camiseta do elefante Elmer, baseado em uma piada interna. Obviamente, não havia ninguém esperando por ele e eles não sabiam quanto tempo ele esperou lá sozinho. Se Arthur já não havia entendido o que estava acontecendo, ele descobriu no dia seguinte na escola depois que Thomas e Bart contaram a história para todos e até compartilharam as mensagens de amor que Arthur havia escrito. O pobre garoto parou de ir às aulas e aparentemente mudou de escola, e é fácil imaginar que isso deve ter sido extremamente traumático para ele. Você acha que Thomas, Alex e Bart tiveram um pouco de vergonha disso? Nem um pouco de remorso, em particular do lado de Thomas e Bart. Eles continuaram fazendo piadas sobre isso e até pareciam se arrepender de não serem bons o suficiente em serem maus para convencer o menino a enviar nudes ou fotos sensuais. Não quero nem imaginar o que teria acontecido se ele tivesse feito isso. Dizer que me senti desconfortável seria um eufemismo grosseiro. Fiquei absolutamente horrorizada e comecei a desprezar Thomas mais do que tudo. Eu não fui a única chocada. O pai de Thomas, que ouviu o final da história, tinha o olhar mais desapontado. Seu filho estúpido estava tão bêbado que nem percebeu. Fugi da festa imediatamente depois disso e voltei para casa.
Eu não consegui dormir nada nessa noite e continuei pensando na noite e em como o Thomas ainda achava isso engraçado. Eu ouvi indo para a cama por volta das 4 horas, mas fingi que estava dormindo. O dia 3, domingo, era o aniversário de verdade, e o plano inicial era que eu levaria o Thomas para um encontro surpresa chique para almoçar nas proximidades e depois nos encontraríamos com o grupo para uma festa no final da tarde. Mas, em vez disso, acordei muito cedo no domingo de manhã, peguei todas as minhas coisas em silêncio e fui sozinha para a estação de trem, onde peguei um trem direto para Paris. Decidi enviar uma mensagem para o Thomas desejando a ele um feliz aniversário e dizendo para ele me encontrar em um local específico a 1 hora da casa para uma surpresa e que eu precisava ir um pouco antes para garantir que tudo ficasse perfeito. Escolhi o local aleatoriamente, usando o Google Maps, para ganhar tempo. O Thomas leu a mensagem por volta das 10 horas, quando acordou. Ele respondeu com empolgação que seguiria religiosamente as instruções. Quando ele chegou lá às 12h30, disse a ele para esperar um pouco mais, pois havia um pequeno atraso em algo. Então, pedi a ele para me encontrar em um restaurante que ficava a 30 minutos de carro do local inicial. Quando ele chegou às 13h15, enviei uma mensagem dizendo que estava a caminho, chegaria em 20 minutos e que ele entenderia quando me visse porque eu o fiz esperar. Também pedi a ele para pedir alguma comida e a garrafa mais cara do cardápio. Por volta das 13h30, ele começou a me ligar várias vezes e enviou muitas mensagens preocupadas, e depois de 45 minutos, respondi, em francês então, como é ter pessoas brincando com seus sentimentos? Depois parei de responder. Deixei-o ligar e mandar mensagens durante toda a tarde, mas nunca respondi. Em certo momento, um número desconhecido me ligou, era o amigo dele, o Alex, perguntando o que estava acontecendo e que o aniversário do Thomas tinha sido completamente arruinado por causa do que eu fiz. Eu simplesmente respondi, essa é uma pequena retaliação extremamente para o que vocês fizeram com Arthur. Diga ao Thomas para parar de me ligar, e desliguei. Eu os bloqueei. Eu ainda me sentia mal durante toda a noite, pois tinha começado a me apegar ao Thomas naquela época. Nos dias seguintes, um amigo em comum me ligou para dizer que minha reação foi completamente absurda e injusta, que não era meu papel punir alguém por ações que eles fizeram quando eram adolescentes, que existiam maneiras de lidar como adultos e que eu tinha sido completamente louca. Apenas algumas pessoas apoiaram o que fiz, todos os outros pareciam achar que eu era uma vadia. O Thomas tentou consertar as coisas e me reconquistar por alguns meses depois disso. Nunca respondi a nenhuma das mensagens dele. Não me arrependo. Apenas espero que o Arthur, que deve ter 35 ou 36 anos agora, esteja bem. Edição. Realmente não esperava tantas reações e comentários. Como esperado, vejo que nem todos aprovam o que fiz, mas estou surpresa por receber tantas mensagens gentis. Obrigada. Sobre o pai do Thomas, ele realmente foi uma das poucas pessoas a entender minhas ações. Ele me ligou logo após o incidente para discutir um tópico não relacionado, eu deveria dar a ele uma lista de recomendações sobre algo, e já estava ciente de tudo. Ele não falou mal do filho, mas eu realmente pude sentir que ele estava decepcionado, ele simplesmente me disse que não conseguiu dormir na noite de sábado para domingo por causa do que ouviu durante a festa. Ele me disse que apreciava ter me conhecido e expressou arrependimento por eu não estar mais com seu filho, mas também disse que entendia meus motivos. Ele não tentou me convencer a voltar com o Thomas. Esse homem era realmente um cavalheiro. Não sei o que aconteceu com o Arthur. Eu nem sei o sobrenome dele. Acho que, mesmo se eu soubesse o nome dele, não teria entrado em contato com ele por medo de fazer com que ele se lembre de coisas que provavelmente quer esquecer. Espero que ele seja um homem confiante, e que ainda goste do elefante Elmer. Minha esposa, 34, traiu, mas sem sexo, e confessou. Há alguma esperança? Algumas noites atrás, minha esposa de 2 anos, juntos há 6, foi a um show de metal com uma amiga que estava prestando um serviço profissional à banda, então ela pôde ficar nos bastidores por algumas horas antes do show. Não dei muita importância a isso, ela já fez isso antes. É um sistema de parceria para que a amiga dela não fique sozinha com homens que ela não conhece, e minha esposa pode ver e conhecer bandas pelas quais ela se interessa. Ela me mandou mensagens como de costume. Ela parecia estranha quando chegou em casa naquela noite, mas disse apenas que estava extremamente cansada e era muito tarde, então não dei muita importância. Na manhã seguinte, ela me confessa em lágrimas que acabou ficando sozinha com um dos caras da banda por talvez meia hora e eles acabaram conversando, depois flertando e depois mais.
A extensão do que aconteceu é que ela sentou em seu colo, eles se beijaram e ela sentiu o contorno do pênis dele através da calça. Ele pediu por mais e pediu para ela encontrá-lo após o show. Ela afirma que disse não para ambos. Ela diz que posso entrar em contato com sua amiga para verificar os fatos de que elas saíram juntas imediatamente após o show, mas ainda não a contatei. Ela não consegue exatamente me dar um motivo pelo qual isso aconteceu. Ela é fã e ficou lisonjeada com a atenção e se deixou levar pelo momento, e foi um erro, etc. Eu basicamente acredito nela que foi isso que aconteceu, mas estou com dificuldades de imaginar que posso superar isso. Me sinto mal e em choque. Não estou com raiva agora e posso perceber que minha esposa está sofrendo e se sentindo culpada. Quero tentar dar uma chance a isso, pelo menos, mas não faço ideia por onde começar. Alguém teve sucesso com algo assim? Ou devo confiar na minha reação instintiva de que nunca mais vou sentir o mesmo por ela? Eu viajei com bandas de rock por muitos anos. Já deixei mulheres em casa na manhã seguinte e elas me perguntaram o que vão dizer ao namorado e marido. Você não está recebendo a história completa, e provavelmente nunca vai. A amiga dela nunca vai contar a verdade também. Atualização. Desculpe se é muito cedo para uma atualização, mas obtive muitas informações a mais, então achei que deveria compartilhar para as pessoas que leram meu primeiro post. Obrigado a todos pelo conselho e por lerem minha história. Se nada mais, me sinto menos sozinho nisso. Pensei que ela apenas mentiria, mas decidi entrar em contato com a amiga da minha esposa mesmo assim. Ela perguntou se podia me ligar e que eu deveria atender em algum lugar privado, então fui para o meu carro. Aqui está como ela me contou como as coisas aconteceram. Coloquei tudo em ordem, já que a conversa estava muito confusa. Antes do show, minha esposa fez alguns comentários para a amiga de que o cara da banda era atraente e perguntou a ela se ela achava que tinha uma chance, hipoteticamente. A amiga disse que achou estranho, mas pensou que ela estava sendo descontraída e brincalhona. O cara da banda, que tem 55 anos, aliás, e minha esposa estavam flertando intensamente e abertamente na frente da amiga o tempo todo nos bastidores. Chegando ao ponto em que a amiga enviou uma mensagem para minha esposa perguntando a ela o que diabos estava acontecendo. A amiga os deixou sozinhos por menos de meia hora, talvez de 10 a 15 minutos, enquanto foi ao carro dela para guardar suas coisas e voltou e os encontrou como minha esposa descreveu, sentado em seu colo e se beijando. Antes de deixá-los sozinhos, ela havia pedido para minha esposa ir com ela e minha esposa repetidamente recusou. Eles pararam quando a amiga voltou. O cara da banda agradeceu a amiga pelos serviços dela, mas a chamou de bloqueadora. Ele perguntou se elas queriam festejar após o show, ao que a amiga disse não e minha esposa disse sim. A amiga praticamente arrastou minha esposa de volta ao carro dela após o show, e só então minha esposa começou a entrar em pânico sobre a amiga possivelmente me contar. A amiga disse a ela que não estava certa do que faria. Mas a amiga dela está brava com minha esposa e me disse que decidiu cortar relações com ela. Ela sente que minha esposa fez parecer não profissional e como uma groupie, e ela está muito brava por ter que ir para o carro dela sozinha à noite por causa dela. E ela está desapontada com ela por trair assim. Então é isso. Provavelmente minha esposa não fez mais do que o que ela disse, mas ela definitivamente teria feito. Ela mentiu sobre isso e tentou antecipar a verdade. Sim, estou acabado, tenho quase certeza. Lamento ouvir isso, cara. Não há motivo para continuar com ela depois disso. Ela não confessou porque se sentiu culpada, ela confessou porque a amiga dela pegou. Não foi um erro bêbado, foi premeditado. Eu nem mesmo contei a ela que eu sei ainda. Eu mal falei com ela, ela está dormindo no quarto de hóspedes e foi informada de que eu preciso de espaço por enquanto. Também é algo tão mesquinho, mas me faz sentir um pouco melhor saber que pelo menos ela não transou. Como se ela fosse perder o casamento e, esperançosamente, a casa, e ela não conseguiu transar com o outro cara. Isso é alguma coisa, eu acho. Atualização. Vou tentar ser breve. Eu sei que disse que estava pronto, mas eu só queria atualizar, já que várias pessoas perguntaram. Eu agradeço novamente por todas as suas palavras gentis e apoio. Pedi à minha esposa que me desse alguns dias para pensar sozinho, ela foi ficar com uma amiga. Ela bombardeava meu telefone a cada 2 dias mais ou menos, alternando entre estar arrependida e com raiva de mim. Ela disse à família dela que eu a expulsei, eventualmente contei a eles por quê, mas não acho que eles acreditem em mim. Decidi me divorciar dela. Tenho um advogado e estou me preparando para iniciar o processo.
Não tenho certeza de como isso vai se desenrolar para mim ainda, mas não sinto que tenha outra opção. Aconteça o que acontecer, estou apenas feliz por não termos filhos juntos. Informei-a e ela surtou. Passamos por todas as fases. Desde ela chorar e se desculpar e fazer promessas até ficar com raiva e tentar me fazer parecer louco e minimizar o que aconteceu. Ela disse coisas terríveis, como ninguém mais me amaria e o quanto sou um fracasso por desistir de 2 casamentos. Sim, este é o meu 2º casamento. No final, eu simplesmente desliguei o telefone e não atendi mais as ligações dela. Ela até tinha um caso para ficar na casa, é claro, mas ela optou por ir morar com a família. Eu saí durante o dia enquanto ela arrumava suas coisas para evitá-la. Acho que ela nem tem um advogado ainda, então as coisas estão lentas e até mesmo mandar mensagens para ela é terrível. Então acho que vou entrar em contato zero e fazer com que meu advogado se comunique por mim. Essa parte é mesquinha, mas é a única coisa que me faz sentir um pouco melhor agora. Eu me encontrei com a amiga dela, a que me informou, e a esposa dela para tomar uma cerveja. Ela ainda é amiga dos outros amigos da minha esposa e me contou algumas fofocas. Minha esposa tentou falar com o músico no Instagram e não recebeu nada de volta. Ela está iludida pensando que eles tiveram uma conexão. É quase triste. Todas as amigas dela acham que ela é louca e se ferrou fazendo tudo isso. Elas a zoam pelas costas, é meio brutal. Então ela me dizendo quanto está arrependida e ainda tentando ficar com esse outro cara é doentio, mas sei que tomei a decisão certa. Não vou mentir, estou em um lugar muito ruim agora. Eu simplesmente não sei como eu poderia estar tão errado sobre alguém. Eu sei de todo o conselho sobre trabalhar em mim mesmo, mas agora estou apenas passando pelos dias. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.